Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui no aniversário da igreja. Realmente, cumprir um aniversário numa igreja, na casa do Senhor, em uma obra, nos dias de hoje, é realmente uma bênção de Deus. Somente pela mão de Deus nós podemos fazer isso. Hoje não tem, o tradutor está no radinho, né? Então vamos lá, amados. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na passagem do versículo tema que se encontra em Neemias no capítulo 6, no versículo 3. Somente essa passagem que diz assim: estou fazendo uma grande obra. Amém? Então vamos estar então fazendo uma oração. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esses 12 anos de ministério de Igreja Salvo pela Fé, Senhor Deus, aqui no Japão. Realmente nós reconhecemos que somente pelas suas mãos nós conseguimos chegar até aqui, Senhor, e nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. Por isso eu peço, Senhor Deus, por mais uma vez, Senhor Deus, venha falar conosco através da Sua palavra. Eu coloco a minha vida, a minha voz, Senhor Deus, usa a minha vida como um canal de bênção hoje, Senhor Deus, para falar aquilo que está no seu coração, para que o povo desperte, Senhor Deus, e faça uma grande obra, que a vida deles, Senhor Deus, não venha a ser somente, Senhor Deus, o nascer e o morrer, mas que eles tenham também um memorial, que eles venham também fazer uma grande obra em Teu nome, para a Tua glória e o Teu louvor. Eu repreendo tudo aquilo que é contrário a este culto, na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno fora daqui agora, todo mal, todo espírito perturbador, fora daqui agora, em nome de Jesus. Deus, eu consagro para Ti a minha vida, esse tempo, esse local, para a Tua glória e o Teu louvor. Usa como lhe apraz, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estou fazendo uma grande obra. E você, amados, você está fazendo uma grande obra? Você está fazendo alguma obra? Hoje nós estávamos assistindo esse vídeo que o irmão preparou, né? E a gente poder lembrar das coisas que Deus fez por nós, realmente nós nos emocionamos. Realmente Deus, ele faz milagre, realmente Deus, ele provê. Deus, quando nós clamamos, Deus, ele produz meios de nos ajudar. Então nós vemos aqui, vamos ver um pouco o contexto dessa história. Os irmãos conhecem a história de como foi construído o templo, quando Davi, ele propôs no seu coração, ele queria fazer um templo, uma casa para Deus. Ele falava assim: eu moro numa casa tão bonita, e Deus, ele está numa tenda, as pessoas se reuniam numa tenda. Ele queria fazer uma casa, só que Deus falou assim: não vai ser você que vai fazer essa casa, vai ser o seu filho Salomão. Então Salomão, mas Davi, ele prepara, ele ajuda, ele deixa os preparativos para que o seu filho pudesse fazer essa casa. E aí, então, quando chega na vez de Salomão, ele faz uma casa, ele faz um templo, um local onde as pessoas pudessem se reunir ali e invocar o nome do Senhor. Uma passagem que eu acho muito interessante, que se encontra em 2 Crônicas, é um versículo muito conhecido, um dos meus prediletos também, 2 Crônicas, no capítulo 7, quando se faz a dedicação do templo ali. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, Deus fala assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então nós vemos aqui, quando Salomão, ele dedica um templo, uma casa para o Senhor, ali ele consagra. E aí nós vemos aqui que Deus, ele sempre vai falar no condicional. Sempre Deus vai falar assim: se o meu povo. Se, você vai ver na Bíblia, por várias passagens, a condição: se o meu povo, se você escolher obedecer a Deus, você sempre vai ver condições. Então Salomão, ele fez um templo muito bonito ali, e Deus, ele manifesta ali a sua glória naquele lugar, mas Deus, ele fala assim: é condicional esse local. Se o povo se converter dos seus maus caminhos, se o povo ouvir a minha voz, se o meu povo obedecer meus mandamentos, sempre vai haver uma condição.
Mas também existe o contrário, se o povo também faz o contrário. Na continuação, no versículo 19, fala assim, ó: porém, se vós desviardes e deixastes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho propostos, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então arrancarei a Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por um provérbio e montejo entre todos os povos. E dessa casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E lhe responderão: porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Então nós vemos aqui, Deus, quando foi consagrado aquele primeiro templo, havia essa condição: se o povo se voltasse para Deus, se o povo buscasse a Deus, a bênção de Deus, as mãos do Senhor iam estar sobre o povo. Porém, se o povo deixasse a vontade de Deus, se o povo ignorasse a vontade de Deus e servisse a outros deuses e colocasse outras coisas no lugar de Deus, então eles seriam um provérbio, eles iam perder tudo aquilo que eles tinham, eles iam perder a sua bênção. E aquele templo que era tão bonito, que era tão formoso, onde as pessoas se reuniam ali, onde tinha manifestado a glória de Deus, aquilo seria derrubado e seria um montouro, e as pessoas iam passar diante daquele templo e iam falar assim: olha, por que Deus fez isso? Que era um lugar tão bonito, um lugar onde Deus falava, onde manifestava a sua glória, agora está em ruínas. Por que aconteceu isso? E as pessoas vão dizer: aconteceu isso porque as pessoas se afastaram de Deus. Meus amados, hoje nós lembramos da história do templo da igreja, não somente da história da Salvo pela Fé, mas da história do templo da igreja, né? O irmão fez a filmagem ali com um drone, e você vê a grandeza do edifício, algo que Deus preparou, a maneira como Deus preparou. Eu estava passando aqui na rua, como passam esses carros aqui, e eu passar no momento que estava ali uma pessoa que pudesse fazer uma negociação muito barata. Essa igreja ela foi comprada por 5 milhões de ienes. Os irmãos sabem, hoje em dia com 5 milhões de ienes você não compra nenhum terreno num local bom desse aqui, você não compra nenhum terreno pequeno. Foi algo que Deus preparou, aquele momento, aquela hora, de eu passar aqui, naquele dia, naquele exato momento, de encontrar o parente da dona, e eles estavam fazendo uma reforma aqui num vidro que havia caído. Foi bem no dia, na hora exata, porque Deus havia preparado. E você vê um tamanho do edifício, algo que Deus, você olhando a filmagem, você vê, parece a arca de Noé, não é verdade? É uma arca de Noé para nós. Mas sabe, se nós nos afastarmos de Deus, se nós abandonarmos a Deus, nós podemos perder isso. Nós podemos perder. Aquele povo, ele tinha alegria, assim como nós temos essa alegria de um dia nós termos um lugar bonito, de nós termos um lugar que Deus proveu, uma alegria, um testemunho. Pessoas que eu nem conheço, às vezes me ligam e pastor, eu ouvi a história da sua igreja, pessoas de Saitama, pessoas de outros estados, ligam e conhecem a história da igreja, pessoas que eu nem conheço. Porque eles vão falar assim: isso foi uma mão de Deus, foi uma obra de Deus. Mas se nós nos afastamos de Deus, se nós deixamos, se nós abandonamos os caminhos de Deus, então um dia nós podemos perder isso, tudo pode virar uma ruína, e as pessoas falam assim: mas por que eles perderam aquela bênção? Aí as pessoas vão falar assim: porque eles desobedeceram a Deus, porque se afastaram de Deus, porque ignoraram os mandamentos de Deus, porque não deram valor para as coisas de Deus. Foi isso que aconteceu na época de Salomão. Eles edificaram um grande templo, um lugar que era bonito, que era formoso, um lugar que tinha a presença de Deus. Mas quando eles desobedeceram a Deus, ali veio Nabucodonosor como um castigo, usado para castigar o povo de Deus. E ali o povo foi tirado da sua terra. E ali aquele templo que era tão formoso, onde manifestava a glória de Deus, onde havia uma promessa, tinha a promessa de Deus que Deus ia ouvir ali a oração que fosse feita naquele lugar. Um lugar que tinha promessa, um lugar de refúgio, onde as pessoas podiam chegar e dobrar o seu joelho, Deus ia estar atento para a oração que era feita naquele lugar. Mas agora o povo, ele é disperso, o povo ele é tirado da sua terra. Aquele templo é destruído porque é um castigo, porque abandonaram o Senhor, seu Deus. A história de Israel, amados, ela é maravilhosa, porque é uma história que ela permanece até os dias de hoje.
Até os dias de hoje você pode comprar uma passagem, as pessoas que elas fazem turismo e vão para um país, uma nação chamada Israel. É um país bem pequeno, sempre está em guerra, sempre há rumores de guerras, e sempre há pessoas, inimigos tentando destruir aquele lugar. Mas aquele lugar ele tem uma promessa de Deus, por isso que o inimigo não consegue destruir completamente. Mas toda vez que Israel se afastou de Deus, eles foram levados cativos, foram tirados do seu lugar. O Israel que existe hoje, ele é um país novo, não tem nem 100 anos, você sabia? Não tem nem 100 anos que ele foi reerguido, mas ele foi reerguido porque tinha uma promessa de Deus, que por mais que vocês se espalhem por todo o mundo, por mais que possa passar 1000 anos, 2000 anos, mas o dia que vocês se arrependerem e quiserem voltar para os caminhos de Deus, eu vou trazer de vocês, de onde vocês estiverem, eu vou reunir de novo, porque eu tenho uma promessa nesse lugar para o meu servo Abraão. Um dia estava ali Abraão, ali uma pessoa somente que temeu ao Senhor. Ele tinha uma promessa que Deus ele falou assim, olha Abraão, olha para aqui, para a esquerda, para a direita, olha ao seu redor. Tudo isso aqui eu vou dar para você e para a sua descendência para sempre. Deus de promessa, Deus que faz uma promessa para um homem e mantém aqui, passado mais de 3000 anos. Existe essa nação, existe esse pedaço de terra ali, por causa de uma promessa para um homem que obedeceu a Deus. Deus, ele é fiel, amados. Deus, ele é fiel. Por isso que há essa história. E os irmãos sabem, então, depois que o povo se afastou de Deus, e aí foram levados cativos, o templo foi destruído, e aí depois, Zorobabel, ele tenta refazer o templo, reerguer o templo, fazer de novo, e ele consegue ali ajuda. E ele começa essa nova obra, uma obra de reconstrução do templo. Mas depois ele encontra também muitos desafios. Ele vai encontrar ali, sempre vai haver algo, uma força contrária para uma grande obra. Então Zorobabel ele consegue começar a obra na casa de Deus, mas essa obra ela é impedida por um certo tempo. Depois eles retomam de novo e eles conseguem a reconstrução do templo. E aí Deus levanta Esdras, que ele vem para restaurar ali o culto. Não adianta nada você erguer um edifício bonito e você não restaurar o culto, a adoração a Deus, o temor a Deus. E aí depois que eles constroem esse templo, mas a cidade ainda estava destruída, os muros estavam caídos, tinham brechas, estavam queimados. E agora que nós vamos entrar aqui na história de Neemias, quando aparece Neemias com um chamado a uma missão. Diz aqui que no capítulo 1 de Neemias, ele fala assim, as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio ali um dos meus irmãos com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio acerca de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Nós vemos aqui Neemias, a história do livro aqui de Neemias começa com esta conversa. Ele quer saber do que aconteceu com o povo. Aquele povo que havia sido disperso, agora o povo começa a voltar. Algumas pessoas que estavam cativas, elas voltam e elas reconstruem o templo. E ele quer saber, bom, o que aconteceu com aquele povo, com aquelas pessoas que voltaram para a cidade? O que aconteceu com a cidade? Como está esse povo? E aí a informação que ele tem, fala assim, olha, as coisas não estão feias lá. Eles se encontram em grande aflição e vergonha. Os muros ainda estão derrubados e as portas ainda estão queimadas a fogo. E Neemias, amados irmãos, quando ele ouve essa notícia, ele começa a sentir dor no seu coração. Diz assim no versículo 4, quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas alianças e benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante de ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos.
Ali Neemias, e quando ele ouve ali que o seu povo estava em aflição, ele começa a se afligir também, e ele começa a orar e buscar o Deus dos céus com orações, com jejum, ele começa a buscar a Deus. Meus amados, é muito importante você descobrir, você saber o que está quebrado, o que está caído, o que está de errado na sua vida espiritual. Se você parar para pensar, vai existir muitas coisas quebradas. Há muitas coisas que estão quebradas. Há muito relacionamento de pais e filhos que estão quebrados. O ensino está quebrado. Tantos problemas. Há problemas na adolescência, há problemas entre as crianças, há problemas entre os irmãos, há problema no trabalho, há tantos tipos de problemas. Em todas as partes que nós vamos existem problemas. Existem lugares onde o inimigo ele entrou, ele destruiu e as pessoas estão dormindo. Não estão fazendo nada para mudar. As pessoas estão vendo que seus filhos estão se perdendo e a pessoa não chora, não sofre, não sente nada pelo seu próprio sangue. Preste atenção no que está perdido e faça algo, como Neemias. Sabe quem era Neemias? Ele era um copeiro do rei. Era um trabalho fácil. Todos os dias ele encontrava com a pessoa mais importante de um reinado. Todos os dias ele vinha e levava a bebida do rei. Diz que Neemias ele era uma pessoa muito alegre, ele sempre estava contente. Ele tinha um bom emprego e tinha acesso à pessoa mais importante daquela época. E tinha uma vida tranquila. Se ele pensasse somente nele, ele estava muito bem. Meus amados, se você quiser fazer uma grande obra, você não pode ficar pensando somente em você. É muito fácil quando a gente já tem um trabalho, quando a gente lutou a vida inteira, e a gente tem um trabalho bom, e você tem um salário bom, o seu negócio dá certo. É muito fácil abandonar as coisas e viver para si mesmo. Mas qual é o sentido disso, meus amados? Você viver só para si mesmo, ser egoísta. Um cristão, meus amados, ele não pode ser egoísta. Paulo ele fala assim para Filipenses, ele fala assim, olha, haja em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele sendo Deus, ele tendo todas as coisas, estando num estado de glória, ele se esvazia a si mesmo e toma a forma de servo, e ele morre da vida por nós. Nós temos que ter esse sentimento. Você não pode ser egoísta, eu vou cuidar só de mim mesmo, só do meu trabalho, só da minha família, não. Cuida do seu povo, cuida dos seus irmãos, cuida do próximo, cuida das coisas de Deus. Então Neemias ali, ele não se preocupa com a sua posição, com o seu sossego, porque ele vê que o povo dele ali é um lugar onde os seus pais viveram. Ele vê que é um lugar que está ali em vergonha, em aflição, um lugar onde as pessoas levavam o nome do Senhor e estão baixo um castigo. Então Neemias ali agora ele começa, ele faz uma oração de arrependimento e fala, Senhor, nós pecamos contra ti, Senhor, tenha misericórdia, e agora ouve a minha oração, Senhor, que eu quero fazer um pedido para ti. E agora quando Neemias ele tem esse desejo, sabe que o desejo que ele tinha no coração, ele falou assim, eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa pelo meu povo. Ele era somente um copeiro, não era um líder, mas ele vai. Ele faz oração, Deus me ajuda no que eu quero fazer, eu não sei como eu vou fazer. A continuação da história fala assim que ele chega e o rei ele percebe que ele está triste. O rei fala assim, olha Neemias, o que acontece? Você sempre é uma pessoa alegre, mas não dá para esconder a tristeza que está no seu rosto, você não está doente, tem algo de errado. Olha que Neemias, quando ele escuta o rei falando isso, ele teme grandemente. Sabe por que ele teme? Porque ele já viu que Deus havia ouvido a oração, agora ele ia ter uma oportunidade de falar o pedido que ele fez para Deus. E agora ele começa a responder para o rei, rei, como eu posso ficar feliz? O meu povo, o lugar onde os meus pais viveram ali, ele está arruinado. Está tudo destruído. E ele termina pedindo, rei, se eu achei graça diante de ti, deixa-me eu ir lá e reconstruir aquela cidade. É muito forte isso aqui, amados. É muito forte. Ele tem desejo de reconstruir a cidade. Aqui no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, fala assim, o versículo 5. Vamos ler do 4. Diz assim, disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Como o pastor Paulo falou, ele sempre orava. Naquele instante ele orou ao Deus do céu e respondia ao rei, se é do agrado do rei, e se o servo achou graça em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha só que interessante, meus amados. Um homem que era somente um copeiro, agora ele tem uma coragem e uma ousadia de falar assim, olha, eu quero ir lá e vou reedificar aquela cidade. E os irmãos lendo na história, ele consegue o favor do rei, porque
Deus havia ouvido a oração de Neemias. Olha, Neemias, você é somente um copeiro, talvez ninguém nem se importa com a sua existência, mas eu conheço o seu coração, eu conheço a sua oração. E olha, quando alguém quer fazer algo grande, se você quiser fazer uma grande obra, Deus ele vai assinar embaixo, ele vai ser contigo, e Deus vai te exaltar, e as pessoas vão falar assim, olha, Deus é na vida dessa pessoa. E assim vai Neemias agora, ele vai atrás de reconstruir uma cidade. É maravilhoso o que Deus faz na vida de homens. Como foi falado hoje, quando nós entramos aqui, meus amados, nós estávamos aqui entre os obreiros, era um lugar tudo escuro, sujo, cheio de goteiras. E a gente se reuniu naquele lugar e falou assim, esse lugar vai ser nosso, e nós nos reunimos, e nós oramos, e nós choramos ali, nós, os obreiros. E hoje nós estamos nesse lugar, amados. Quem viveu tudo isso aqui, amados, nunca vai esquecer, nunca vai esquecer. Eu lembro a gente reunindo, sentindo a presença de Deus num lugar tudo destruído. Mas nós sabíamos que Deus ia fazer. E nós reunimos, choramos e agradecemos a Deus. O que Deus vai fazer, amados. Então Neemias agora ele volta para a cidade. Nós vemos aqui que nós aprendemos, amados, uma pessoa de Deus, ela não pode ser egoísta. Se você quer ser usada por Deus, não fique pensando somente em você. Não seja egoísta, Deus não usa pessoas egoístas. O cristão, ele tem que ser igual a Cristo, que se esvaziou a si mesmo e deu a sua vida pelos outros. Então, é difícil? É difícil. Pagar preço? É difícil. Ontem eu estava conversando com o irmão do louvor, ele falou assim, pastor, eu já pensei em deixar o louvor, mas eu vejo como há poucas pessoas que querem servir. Ele disse, são poucas pessoas que vai querer ter compromisso de vir no sábado ensaiar, e estar no domingo para louvar a Deus. Poucas pessoas vão fazer isso. E é o que acontece, meus amados. Nós temos que pagar preço, temos que renunciar, amados, para fazer a vontade de Deus. Para você fazer uma grande obra, você tem que renunciar à sua vida. Mas isso é cristianismo. Jesus falou assim, cada um negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Isso é cristianismo. O resto, meus amados, tudo é achismo. Tem muita gente que só tem achismo. Assiste cada coisa na internet e vira um achista. Por isso ele não ganha uma alma, não dá bom testemunho, não faz nada de bom nessa terra. Não faz nenhuma grande obra. Faz péssimas obras, mau exemplo. Jesus deixou bem claro, as pessoas que não ajuntam comigo, elas espalham. Então, meus amados, eu convido vocês a fazer uma grande obra. No tempo de existência que você tem, que você venha fazer um marco. Venha fazer a diferença. Venha deixar um legado para essa geração, para a sua cidade, para a sua família. Faça uma grande obra, meus amados. Tenha a ousadia. Neemias, ele teve ousadia. Ele não somente orou a Deus, mas ele tomou a atitude. Ele não teve medo de falar para o rei o desejo que ele tinha, aquilo que ele tinha orado para Deus. Eu quero fazer isso. Eu quero reconstruir a cidade. E ele conseguiu esse favor. Aí mais adiante você vai ver, no versículo 10, Neemias, capítulo 2, versículo 10, fala assim, quando Sambalate, Horonita e Tobias, o oficial amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Olha só que interessante, eles ficaram perturbados, ficaram nervosos, porque alguém queria fazer algo de bom. Quando você quer fazer algo de bom, sempre vai ter pessoas que vão ser contrárias a você. A história da igreja Salvo pela Fé teve muitas pessoas que foram contrárias. Teve muitos Tobias e Sambalates falando, não vai chegar a lugar nenhum. Esse pastorzinho aí não vai chegar a lugar nenhum. Quando você quer fazer algo de bom, vai ter inimigo. O inimigo vai levantar pessoas. Sempre vai ter pessoas que querem parar a grande obra. Isso não somente na igreja, mas na sua vida espiritual, no seu dia a dia. Sempre o inimigo vai tentar tirar você do caminho certo. Sempre. Quando você lê a Bíblia, você vê que existe uma luta espiritual. Quando uma pessoa ela é somente carnal, ela só entende do que ela vê. Você não entende no mundo espiritual o que está acontecendo. Quando você lê o livro de Jó, parece que é somente um homem sofrendo uma tragédia, mas quando ele conta nos bastidores o que está acontecendo no mundo espiritual, existe ali um grande desafio entre Satanás e Deus. Ali Satanás está desafiando a Deus, olha, esse homem que você diz que é o mais justo de toda a terra, esse homem que o Senhor fala que ele é o mais íntegro da face da terra, que se aparta do mal e faz o bem, olha, se eu tirar tudo dele ali, ele vai te blasfemar na cara. E Deus fala assim, olha, pode tirar. Eu conheço o Jó. E ali Jó começa
a passar a pior provação que existe. Perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos, perde a sua saúde, mas ele adora a Deus. Olha, saí do ventre da minha mãe, não tinha nada, não tinha roupa. E aí eu vou sair dessa terra também, eu vou sair sem levar nada. A gente não leva nada desse mundo. Bendito seja Deus. Existe uma luta espiritual, meus amados. Você não percebe? O diabo está tentando, dando risada, zombando da sua cara, tentando te puxar para o lado dele. E infelizmente, muitas pessoas vão ser levadas. A Bíblia fala assim que são poucos os que se salvam. E diz que na vinda de Jesus fala assim, porventura achará fé na terra, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso é sério, amados. A vinda de Jesus está próxima e as pessoas já não têm mais fé. Por isso que é muito importante você ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você tem que sempre ouvir a palavra de Deus para que isso gere fé na sua vida, que mude a sua vida, mude as suas atitudes, transforme a sua vida. Esteja envolvido nas coisas de Deus, amados. Quando eu era jovem, eu sempre me envolvi em todas as coisas de Deus. Tudo que tinha, eu me converti com 15 anos, então tudo que tinha para fazer eu me envolvi. O pastor falou assim, você quer tocar? Eu falei, eu só sei tocar guitarra. O pastor falou assim, mas você não quer aprender a bateria? Quero, onde que precisar, pastor? E eu puder servir, e eu ia lá. Aí eu acabava com o louvor, né? Não sabia tocar bateria, e o pastor dava a baqueta na minha mão, tocava no tempo errado, e os músicos tudo olhando com cara feia. Aí eu voltava para casa e treinava com a baquetinha lá. Aí depois de um mês, eu já pelo menos não estava atrapalhando tanto, já tinha criado um ritmo. E assim eu fui crescendo na igreja, servindo e abraçando tudo que tinha envolto nas coisas de Deus. Mas cada dia que eu vinha para a casa de Deus, eu ouvia a palavra de Deus, eu ouvia testemunho do que Deus fazia na vida das pessoas. Eu aprendi a sentir a presença de Deus, a ouvir a voz de Deus, e isso para mim me sarava, me curava, me dava força para viver a cada dia. E nessa fé que eu recebia, eu fui aprendendo a orar e a buscar do Senhor, Senhor, prepara para mim uma esposa, uma mulher de Deus, que um dia vai me ajudar a fazer uma grande obra, a fazer a obra de Deus. E eu ia no meu particular com Deus no meu quarto, e aí passado muitos anos, né? Depois, quando eu já estava com meus 22 para 23 anos, quase 7 anos orando a Deus, aí vem a pastora Jennifer, né? Aí a oração foi ouvida depois de muito sofrimento, mas ele enviou a minha ajudadora, que me ajuda até os dias de hoje. E hoje nós fazemos uma grande obra juntos. Não somente eu e ela, mas vocês também estão fazendo uma grande obra. Mas sabe, tudo isso acontece por causa da fé que veio pelo ouvir da palavra de Deus. Você não perde tempo quando você está na casa de Deus, amados. A gente perde tempo quando está lá fora, quando a gente está envolvido em coisas erradas, quando a gente está nos prostituindo, quando está adulterando, quando você está nos vícios. Isso é ruim. Mas quando a gente está na casa de Deus ouvindo coisa boa, coisa que transforma o nosso coração, que muda a nossa mente, isso é ótimo. É saúde para nós, é o que vai nos levar para o céu. É o que vai fazer você fazer uma grande obra. Aí as pessoas vão falar para você, vão falar assim, olha, você é uma pessoa de Deus. Ô irmão, vocês são uma pessoa de Deus. Vocês estão fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Então levanta ali o Tobias e o Sambalate, eles são contrários às coisas de Deus, eles não gostam das coisas de Deus. Quando alguém se levanta para fazer o bem, eles são contrários, eles desejam o mal, eles desejam a queda. Se acontece alguma coisa de ruim, eles dão risada. Tem muitos Tobias e Sambalate, torcendo para o nosso mal, torcendo para que a gente não consiga fazer a obra de Deus. Mas é interessante que no decorrer, vamos ver aqui no capítulo 4, no capítulo 3 tem uma coisa interessante aqui também. No versículo 11, Neemias 3, no versículo 11, fala assim, diz assim, a outra parte repararam Maquias, filhos de Arim, perdão, amados. Em Neemias 2, no versículo 11, fala assim, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias estive ali, e parti de noite. Eu e uns poucos homens, perdão, mas é no capítulo 2 mesmo, tá? Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração. Então, Neemias, depois que ele chega na cidade, ele olha tudo que está destruído, ele começa a dar a volta na cidade, e ele vê tudo que está destruído.
Então no versículo 17 ele fala assim: então eu lhes disse, bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não sejamos mais em opróbrio. Então nós vemos que no versículo 17, Neemias ele faz um convite para o povo. Depois que ele viu toda a destruição na cidade, ele faz um convite para o povo: olha, vem comigo fazer essa grande obra, vamos edificar a cidade. No versículo 18 fala assim: também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito, responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Então, quando Neemias ele convida o povo, meus amados, Neemias ele não construiu aquela cidade sozinha, ele não pôs todos os tijolos naquele muro, era uma cidade enorme, ele precisava de pessoas que estivessem com ele, que tivessem o mesmo coração, que fossem lutar pelas suas famílias, pelo seu povo, que crescem no poder de Deus. E aí ele conta o testemunho dele, ele fala assim: olha, quando eu soube da notícia, eu fiquei ali entristecido, eu estive orando e jejuando, e então eu fiz uma oração para Deus, que Deus me concedesse, que eu conseguisse o favor do rei, para que eu pudesse vir aqui e reconstruir essa cidade, e Deus ouviu a minha oração, por isso eu estou aqui com vocês. E quando aquelas pessoas ouviram o testemunho dele, falando da experiência que ele teve com Deus, então eles se animaram: então nós vamos, porque Deus está na sua vida, nós vamos reedificar essa cidade. Amados, a obra de Deus ela não é só de pastor, não é só de obreiro, é de cada pessoa que está aqui. Ontem nós estávamos abrindo os buracos para passarem a fiação elétrica da igreja. Nós estávamos, acho que uns 6, 7 irmãos mais ou menos, os homens. As irmãs estavam trabalhando na cozinha. E nós, em umas 4 a 6 horas, fizemos 80% do trabalho já. Mas se tivesse mais 2 irmãos capacitados, nós já teríamos feito 100%. Olha a importância. Olha a importância. Então Deus ele chama, meus amados, para que você venha fazer uma grande obra. Faça algo, faça algo, faça uma grande obra. Faça uma grande obra na sua família, faça uma grande obra na sua fábrica, faça uma grande obra na sua escola, faça uma grande obra na sua igreja, faça uma grande obra na sua cidade, faça uma grande obra nesse estado, nessa nação, em que as pessoas vão passar e vão falar assim: ah, Deus na vida dessas pessoas aí. Então o povo foi com ele, começaram a edificar, e o inimigo ali e estava furioso. E no versículo 20, no versículo 19, Sambalate, ele fica com Tobias, eles ficam ali desprezando, e ele fala assim: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E no versículo 20, ele fala assim: respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Então, quando eles se animam, eles se unem aos povos para fazer a obra de Deus. Aí Tobias e Sambalate: vocês vão fazer essa obra de Deus? Que nada. E então Neemias fala assim para aqueles dois: olha aqui, vocês estão querendo atrapalhar essa obra, mas vocês não vão ter nome, vocês não vão ter memória nessa história, vocês não vão fazer parte dessa grande obra que eu vou fazer, porque vocês são contrários. E aí no capítulo 3 aqui fala o nome das pessoas que começaram a fazer essa grande obra, que é uma lista extensa, fala das pessoas que começaram a fazer essa grande obra. Tinha pessoas que estavam cuidando do muro, os sacerdotes se reuniram para cuidar de uma porta, e ali as pessoas começaram a se mover, e ali estão escritos os seus nomes e as suas famílias. Ei, e você? E o seu nome? Vai haver memorial de você? Quando as pessoas morrem, coloca ali num sepulcro uma placa: nasceu tal dia, morreu tal dia. Aqui jaz fulano de tal. E a memória dessa pessoa? O dia que você partir, o que as pessoas vão lembrar de você? Qual é a sua história? Que grande obra você fez? O que você fez nessa terra o dia que você partir? Será que as pessoas vão falar bem de você? Que você foi uma pessoa que fez uma grande obra, que fez algo de bom para as pessoas? Ou você não fez nada de bom? Fez tudo de errado? Não cuidou da família? Não cuidou bem do seu trabalho? Não foi bem nos estudos, não foi bem na igreja, não fez nada de bom, brigou, espalhou, não ajuntou. É tempo de mudar isso, amados. Não seja um Tobias e um Sambalate. Faça uma grande obra, vai com Neemias,
Vai com Neemias e começa a lutar pela sua família, como o pastor Paulo ele leu aqui. As pessoas, sabe, eles estavam lutando pelas suas próprias famílias. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, nós estamos cuidando de nós, estamos cuidando da nossa família, do nosso casamento. Porque quando as pessoas se arrebentam lá fora, e aí corre para o pastor, tenta me ajudar, tenta salvar o meu casamento, tenta salvar a minha família, tenta salvar meu negócio. Mas não deve ser assim, meus amados. Vocês têm que estar já na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Não buscar a Deus quando já está nos casos perdidos. Lute pela sua família. Diz que quando o inimigo começou a ameaçar, as pessoas com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles seguravam uma espada. Olha que legal essa cena. É, pastor Paulo? Uma mão nós faz a obra aqui, nós faz parede, na outra nós segura uma espada. Na outra nós segura a nossa espada. É assim, amados. É assim. Ontem nós abria buraco e enchia a cara de pó. Hoje nós prega a palavra de Deus. É assim. É a grande obra. É assim, amados. Lute pela sua família. Para que eles sejam pessoas de Deus. Para que eles também façam a diferença. Se vocês não deram exemplo, como que eles vão seguir? Seja exemplo para sua família. Seja uma pessoa de Deus. Que os seus filhos venham falar assim, olha, o papai e a mamãe são pessoas de Deus. São pessoas que sempre estão fazendo a obra de Deus. Vamos fazer essa grande obra, amados. Vamos continuando aqui. O versículo 14 do capítulo 4, ele fala isso aqui que nós estávamos falando, né? Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Esse foi o versículo que o pastor Paulo leu. Então, meus amados, lute por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, lute. Cuide da vida espiritual deles. Traga eles para a casa de Deus, para que eles ouçam a palavra de Deus. Essa palavra, ela confronta a gente, ela sara a gente, ela transforma a gente. Agora, se você fizer o contrário, você pode ficar na sua casa, por exemplo, e hoje você assistir um filme, e nesse filme você pode ver um monte de pornografia, ele pode estar cheio de violência, pode estar cheio de palavrão, pode estar cheio de coisa errada. A Bíblia fala assim que a boca fala do que está cheio o coração. Se você enche o seu coração dessas coisas, o que vai sair da sua boca? Se os seus filhos se encherem dessas coisas, o que vai sair da boca deles? O que vai ser a vida deles? Por isso nós temos que ver o que está errado, o que está errado com essa geração, o que está errado com as nossas crianças, o que está errado com os jovens, por onde o inimigo tem entrado. Nós temos que tampar essas brechas, fechar nesse muro, lutar com a palavra de Deus, com a nossa espada e expulsar o inimigo das nossas vidas e da nossa família. Temos que lutar, amados. Temos que fazer essa grande obra. O versículo 19 e 20 do capítulo 4 fala assim: então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ali fala da união, meus amados. Neemias, ele sabia que o povo, para que o povo vencesse, eles teriam que se unir. Ele tinha uma estratégia de guerra, amados. Ele foi colocando as pessoas nos lugares que tinham brecha. Só que a cidade era grande, o muro ele era extenso, e as pessoas ficavam muito afastadas umas das outras. Então ele teve essa ideia, ele falava assim, as pessoas que estão comigo estão com trombeta. Quando nós tocarmos a trombeta, vocês se ajuntam, vamos nos unir, e nós lutamos contra o inimigo. União, a importância da união. Quando nós nos unimos, nós fazemos grandes coisas. Os irmãos lembram da história desse templo aqui? Nós entramos num dezembro nessa igreja. E nós programamos a inauguração dela para o dia 7 de janeiro. Então nós tínhamos menos de 30 dias para inaugurar a igreja. E quem que eram os engenheiros? O Kate ele teve uma ideia aqui, ele amarrou um barbante num parafuso. Isso aqui vai ser nosso plumo. Aquela coisa tudo torta assim. Meu Deus do céu, é o que nós temos para hoje. E vai. Vamos onde vai começar? Quando a gente falou, vamos levantar uma parede aqui, ó. Começamos. Papai, um monte de gente aqui, gente limpando a igreja, e gente com furadeira, e irmãos pregando parafuso. Eu falei, sim. E o Kate com esse negócio, esse plumo dele lá para alinhar a parede. Parece que está certo, né, Kate? Acho que não saiu muito fora, não, né?
Não caiu, né? Aí as irmãs que nunca mexeram com papel de parede, ó, faz assim, você estica aqui, puxa aqui, corta aqui, e olha, ficou bom, né? É assim, amados. E a gente conseguiu fazer em menos de um mês, nós inauguramos essa parte aqui. Foi muito legal. O último dia nós tivemos que dobrar, fazer a dobradinha. Que Deus, as coisas com Deus é tudo assim, é a virada nos acréscimos do segundo tempo, né? Você nunca consegue fazer com folga. E a gente começamos a esticar esse papel de parede aqui, ó. Aí um irmão falou para mim, pastor, eu só saio daqui quando eu ver esse negócio branco. Eu falei assim, eu também. Então, aí vamos. E nós começamos a esticar lá de trás, e vem, e estica, e vai, e as horas passando, e vai, e o dia foi escurecendo, e foi entrando na madrugada, e nós olhávamos, todo mundo cansado, cansado, e nós esticando o papel, falta mais um pouco. Até a irmã Carla entrou, eu não sei fazer, deixa eu tentar fazer. Tentou pôr papel aqui, foi muito legal. E a gente foi terminar umas 6 horas da manhã, para a gente inaugurar às 10. Corremos para nossa casa, voltamos lá para Suzaca, tomamos um banho rapidinho, sentamos na cadeira, cochilamos meia hora, 40 minutos, voltamos para a igreja para pregar a palavra de Deus. Moído. Mas as coisas de Deus é gostosa, amado. É gostoso. É um preço que você paga, amados. Mas é somente quem viveu isso que vai se alegrar. Somente quem viveu isso que vai ser honrado. Faça uma grande obra, amado. Faça uma grande obra. Então aqui no final você vai ver aqui, no capítulo 5, Neemias ele não cuidou somente da reconstrução, da proteção da cidade, mas ele também resolveu problemas entre o povo, porque ali existiam pessoas pobres entre o povo, e as pessoas de poder, as pessoas que tinham propriedades, elas tomavam posse dessas pessoas que eram pobres e faziam de escravos. Então Neemias ele compra a briga dessas pessoas e fala assim, olha, Deus nos tirou da escravidão do Egito, Deus nos libertou, como vocês vão fazer do próprio povo seus escravos? E ali ele luta pelo povo para que os grandes, os poderosos pudessem dar liberdade para aqueles que eram pobres, para que eles fossem livres ali naquela nação. Então Neemias ele começa a cuidar dos problemas internos que havia ali na cidade, entre o povo, entre os irmãos, e ele começa essa grande obra. Ela não é somente edifício, mas ela também é pessoal, entre os nossos relacionamentos, tem que haver união, os casamentos têm que estar bem, as famílias têm que estar bem, nós temos que resolver esses problemas também. Neemias ele vai fazendo essa grande obra. No capítulo 6, onde houve ali no finalzinho daquela obra, houve uma grande oposição, de onde surgiu aquele versículo que ele fala assim, eu estou fazendo uma grande obra, o inimigo queria distrair ele de qualquer forma, para que ele não estivesse liderando aquela obra, para que ele largasse e fosse ali, o inimigo matasse ele, acabasse com a liderança dele. Mas ele fala assim, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso perder tempo com vocês, não. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Não perca tempo com as coisas do inimigo. Não perca tempo, porque ele vai te oferecer muitas coisas para tirar você, para distrair você. Muitas oportunidades para tirar você da grande obra. Mas aqueles que conhecem a Deus, assim como Neemias, ele continua. Ele vai até o final. Versículo 15 do capítulo 6. Assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Efu, em 52 dias. Então, em 52 dias, eles conseguiram murar uma cidade. 52 dias. Ei, vamos fazer muro aqui na cidade de Ueda, será que a gente acaba em 52 dias? É muito trabalho, é muito tijolo, é muita obra. Foi necessário muita liderança, muitos irmãos que dispuseram de fazer a vontade de Deus. E eles conseguiram, em 52 dias. Amados, quando a mão de Deus está conosco, nós podemos fazer grandes coisas. Então, faça a obra de Deus. Para terminar aqui, no capítulo 8, o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, os escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O versículo 5 fala assim, abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou ao Senhor, e grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra.
O versículo 3 fala assim: leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Sabe, a alva até o meio-dia, desde a hora que clareou, suponhamos que clareou 6 horas da manhã até o meio-dia, 6 horas ouvindo a palavra de Deus. E aquele povo, eles tinham a reverência quando se lia a palavra de Deus. O povo se colocava de pé, estava atento, ouvindo a palavra de Deus. E quando aquele povo foi ouvindo a palavra de Deus, eles foram se contristando, foram começando a se entristecer, porque começaram a sentir as suas misérias, começaram a sentir os seus pecados. E ali agora Neemias fala assim: olha, povo, hoje é dia de festa, não é dia de choro, não. Vamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus amados, tenha reverência à palavra de Deus. Dê valor para a palavra de Deus. Isso é o que vai fazer você ficar de pé. Isso é que vai fazer o jovem purificar o seu caminho na sua mocidade. É a palavra de Deus. Tenha reverência às coisas de Deus. Vamos nos colocar de pé? Faça uma grande obra na sua vida, amados. Não deixe a sua vida passar. Não viva somente para você. No dia que você partir dessa terra, as pessoas venham chorar no seu túmulo e venham trazer boas memórias de você. Aqui foi uma pessoa justa, um homem e uma mulher justa, um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher que fizeram uma grande obra. Cuide disso, amados. Tudo depende de você mesmo, de você fazer a grande obra ou não. Está nas suas mãos. Amém? Vamos orar. E nesse momento, se você sentir no coração, o pastor gostaria de receber uma oração, dê um passo à frente rapidamente. Nós vamos orar pela sua vida e Deus vai abençoar a sua vida. Talvez a obra de Deus na sua vida está parada há muito tempo. E Deus está chamando: volte, volte e faça a grande obra, volte ao primeiro amor, volte naquilo que você foi chamado. Deus espera que nós fazemos essa grande obra. Deus espera que nós nos levantemos e começamos a trabalhar para Ele. Amém? E também, se você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você também deseja voltar, hoje é dia de você se reconciliar com Deus, de você sair desse lugar com paz, com alegria no seu coração. É tempo de você se reconciliar com Deus. Vem aqui à frente também.